Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sei, faz bastante tempo que eu não apareço aqui, mas eu prometo que eu tô voltando com tudo. Bom, hoje eu quero começar uma série de vídeos falando sobre arquitetura de dados. A ideia é a gente explorar várias metodologias diferentes, ferramentas diferentes, plataformas e abordagens diferentes. No mundo de dados não existe uma única bala de prata que vai resolver todos os problemas que a gente tem que lidar. Eu gosto sempre de falar que a gente deve usar a ferramenta certa para o problema certo. Você pode até usar, por exemplo, um alicate para apertar um parafuso, mas seu trabalho vai ser bem mais difícil do que uma pessoa que aperta um parafuso com uma chave de boca, né? Então, hoje eu quero falar sobre uma das arquiteturas mais simples possíveis para um ambiente de dados. Que apesar de ser simples, com essa arquitetura vocês vão conseguir lidar com muitos problemas e o principal, entregar valor para o negócio e rápido. Embora eu chame isso aqui de arquitetura para pequenas empresas, essa abordagem que eu vou apresentar pode ser usada também no início de projeto, visto que as ferramentas utilizadas são facilmente escaláveis e adaptáveis a cenários mais complexos e com mais volumes de dados. Outra coisa, tudo que eu vou mostrar aqui dá para ser usado numa máquina local, ou no data center, ou numa VM na nuvem. A ideia é que com essa arquitetura você tenha flexibilidade para construir uma solução robusta e que seja extremamente barata. Enfim, chega de enrolação, chama a vinheta e bora pro vídeo. Afinal, para que eu preciso planejar uma arquitetura de dados? Vamos filosofar um pouco. Eu vou listar aqui para vocês alguns pontos que são extremamente relevantes. Primeiro, organização e acessibilidade. Quando você planeja bem a sua arquitetura de dados, consegue organizar e estruturar as informações de forma lógica e eficiente. Assim, você garante que os dados sejam facilmente acessíveis e utilizáveis por toda a organização. E com isso facilita a tomada de decisões baseadas em informações precisas e atualizadas. 2. Qualidade e integridade dos dados. Esse planejamento bem redondinho ajuda a gente a manter a qualidade e integridade dos dados. E assim você reduz erros, inconsistências e duplicidades. E como consequência, maior confiabilidade naqueles dados para tomar suas decisões. Eficiência operacional. Vai conseguir automatizar tarefas repetitivas, otimizar processos e ganhar tempo para usar para tarefas mais complexas e tarefas intelectuais. Escalabilidade e flexibilidade. Você já começa a executar agora, mas você vai pensando no futuro, com um plano de uma abordagem que vai ser capaz de acomodar o crescimento do volume de dados e as mudanças nas necessidades do negócio sem comprometer o desempenho. Além disso, você não precisa ficar preso a fornecedores. Hoje você pode utilizar a solução que te atende muito bem, mas amanhã pode surgir no mercado outra solução que vai te entregar muito mais valor. Você consegue trocar sem perder o histórico de dados que foram produzidos pela ferramenta antiga, por exemplo. Segurança e conformidade. Com esse planejamento, você já inclui medidas de segurança e conformidade, protegendo suas informações sensíveis e, principalmente, garantindo o cumprimento de regulamentações. E, por fim, velocidade e precisão. O acesso rápido a dados organizados e relevantes permite que gestores tomem decisões mais informadas e ágeis, melhorando assim a competitividade da empresa. Já escutei muito gestor falando assim: Rodrigo, preciso da informação X para ontem. Então, gente, planejar uma arquitetura de dados não é apenas uma necessidade técnica, mas é uma estratégia fundamental para o sucesso e crescimento sustentável de qualquer negócio nessa era digital que a gente está vivendo. Se você que trabalha numa empresa pequena, tem um time pequeno, está começando a estruturar essa jornada de dados, tem que vestir também o chapéu da estratégia, olhar para o contexto como um todo e certamente também vai vestir o chapéu técnico também para botar a mão na massa. Eu sei, eu estou enrolando bastante e ainda não falei nada de arquitetura. Mas, poxa, gente, essa reflexão que a gente fez aqui já valeu aquele joinha, né? Comenta aqui também se você acha que tem mais algum ponto interessante pra gente falar vestindo esse chapeuzinho da estratégia. Enfim, bora para a arquitetura. A arquitetura que eu vou passar aqui, ela é composta por 4 etapas. Eu sei que tem um monte de coisa que eu não vou falar, mas lembrando, essa arquitetura é para uma empresa pequena, para o início de projeto, para subir os primeiros degraus desse caminho de dados. Vamos começar pequeno e simples, e conforme o problema, a necessidade vai ficando mais complexa, nossa solução ganha complexidade também. Portanto, as 4 etapas são ingestão, armazenamento, processamento e consumo. Então eu vou começar a desenhar essa arquitetura junto com você aqui.
Mas antes da gente encaixar a primeira etapa, a gente precisa da fundação, da base. E aí eu pergunto, o que é mais importante em um ambiente de dados? Dados. Então, tudo começa com a origem, com a fonte de dados. E esses dados podem ser acessados de diversas formas, como dados estruturados vindo aí de banco de dados relacionais, ERP, planilhas de Excel, dados semi-estruturados vindo principalmente por APIs, arquivos JSON, logs de sistemas, e também aqueles dados que não são estruturados, como e-mails, dados de redes sociais, arquivos de áudio, vídeo, por exemplo. E em cima dessa fundação, que é a origem dos dados, a gente desenha a primeira camada, que é a camada de ingestão. Vamos pensar na camada de ingestão como a porta de entrada para o ambiente de dados. E a entrada desses dados pode ser assim ou assim. Por isso, a gente precisa escolher uma ferramenta em que a gente consiga dosar o que a gente vai construir de acordo com a necessidade. Senão, a gente corre o risco de provisionar recursos que a gente não precisa, gerando, por exemplo, um ambiente assim. Então, para o nosso ambiente de dados, vamos usar o Apache NiFi, que é uma plataforma de fluxo de dados de código aberto. Ela tem uma interface visual bem intuitiva e permite você trabalhar com processamento contínuo de dados. Ela é bem fácil de usar, flexível em vários tipos de cenários e já permite você integrar com várias fontes de dados nativamente. Bem, construímos nosso portão de entrada. Agora a gente precisa pensar onde a gente vai guardar todos esses dados. Então vamos para a etapa de armazenamento. Dentro dessa etapa de armazenamento, vamos ter todo tipo de dado. Então é interessante que a gente divida e organize um pouco esses dados. Vamos fazer aqui duas camadas. Podem ter outras, existem vários métodos para isso, mas a gente quer construir algo simples, né? Então vamos fazer aqui uma primeira camada que é a dos dados brutos. O dado que entra pelo NiFi é armazenado diretamente nessa camada com o mínimo de alteração nele. Já a segunda camada é a camada dos dados refinados. Qual que é a diferença delas? Enquanto na camada de dados brutos eu mexo pouco ou quase nada na estrutura de dados, na camada de dados refinados eu preparo a informação para ela ser analisada, para ser integrada com algum tipo de sistema, com algum modelo. Na camada de dados refinados, eu posso ter um conjunto de dados que vem de 3, 4 sistemas diferentes, por exemplo. No nosso ambiente aqui, a gente vai pensar em duas ferramentas, o Minio e o Postgres. O Minio vamos usar para armazenar os dados brutos e os dados refinados que não são estruturados. É uma ferramenta open source, você consegue instalar localmente em Kubernetes e vai funcionar como um storage. Já o Postgres é um banco de dados open source bem difundido e utilizado em projetos grandes aí. E ele vai ter a capacidade de lidar com dados estruturados e refinados que a gente tem. E quem que refina esses dados? Entramos agora na nossa terceira etapa, o processamento. Nessa etapa, a gente pega os dados, começando ali pelos dados brutos, e executamos uma série de processamentos, como transformações, agregações, cruzamentos, validações nos dados, para que eles possam ser preparados para análises, para alimentar um BI, para inserir o dado em outro sistema, para construir um modelo de machine learning, por exemplo. Para executar esse processamento, é importante que a gente tenha flexibilidade, pois a gente vai ter que lidar com vários tipos de dados. E o Python é uma poderosa ferramenta para isso. Uma das linguagens mais utilizadas, com uma comunidade fortíssima e com uma gama de bibliotecas para resolver os mais específicos problemas. Mas o Python sozinho, olha, é difícil da gente controlar ele. Pode até pensar uma série de cron jobs controlando o que cada script está fazendo, mas logo isso aí vai virar um caos. Então, vamos usar o Apache Airflow, que ele vai funcionar como um orquestrador das tarefas que vamos fazer com Python. Ele funciona como se fosse um agendador de tarefas com um anabolizante. Nesse comecinho, a gente pode até colocar algumas regras de negócio dentro do próprio Airflow. Mas conforme a complexidade vai aumentando, a gente começa a criar aplicações de processamento de dados apartadas, porém orquestradas pelo Airflow. Beleza, então, a gente tem nossa camada de ingestão, temos nossa camada de armazenamento, temos nossa camada de processamento. Agora, a gente precisa saber como que a gente vai consumir esses dados. Reforçando, a gente está criando algo simples e pequeno, e aí eu pergunto, o que é hoje a ferramenta de dados mais usada no mundo? O Excel. Certeza que você não esperava por essa, né? Ai meu Deus, eu quero fugir do Excel, socorro, o que esse maluco tá falando? Como assim? Gente, o Excel tá praticamente em todas as empresas, então bora usar isso a nosso favor. A gente consegue conectar o Excel diretamente nos nossos dados através do Postgres, por exemplo, atualizando esses dados sempre que for necessário. Já presenciei vários casos em que eu criei dashboards e portais extremamente complexos e o cliente pergunta, tem como baixar isso aí no Excel?
Bora deixar ele feliz então. E digo mais, Excel gera valor pra caramba e é muito fácil de usar. Mas pra gente ficar feliz, bora falar de BI. E já que a gente tá usando tudo open source, né, tirando Excel, vamos usar o Apache Superset para construir dashboards e visualizações interativas. Sei que o mercado tem um monte de ferramenta, até mais robusta, fácil de usar, mas que não é tão barato assim. E eu vejo o Superset como algo para gerar as primeiras visualizações, demonstrar o valor do projeto e conforme o negócio for crescendo, isso vai justificando investimentos em outras ferramentas. Bem, pessoal, eu apresentei para vocês uma visão bem macro de uma arquitetura de dados focada em empresas pequenas, projetos pequenos e quem está começando ali a dar seus primeiros passos. Nos próximos vídeos eu vou falar com muito mais detalhamento cada uma dessas etapas, cada uma dessas ferramentas e vamos botar um pouco mais a mão na massa, tá? Então, ajuda aí, dá aquele joinha, compartilha esse vídeo com a rede de vocês, beleza? Dá essa força aí e muito obrigado pela sua atenção. Tenha uma vida longa e próspera.